Oswaldo Lacerda, sou consagrado definitivo da comunidade Aliança e venho agora contar um pouco da história desses 15 anos da Missão Recife. Bem, na realidade o carisma para chegar aqui em Recife, ele veio através de um grupo de jovens, onde eu comecei a fazer parte em 1986. E esse grupo de jovens era formado tinha um diretor espiritual que era Irmão Almeida, e em 86 nós começamos a fazer parte, e o coordenador desse grupo era muito amigo do Moisés, o Luiz Antônio. E na medida que eu e minha esposa Soraya, a gente fazendo parte desse grupo, nós sempre trazíamos missionários de Fortaleza para pregar, nos formar aqui em Recife. E como eu era o único casado desse grupo de jovens, então os missionários, Emi, Moisés, Timbó, Alberto Paiva, Gerson, ficavam na minha residência. E sempre, na medida do possível, eles vão conhecer o Shalom, vão em Fortaleza. Então o tempo foi passando e na realidade foi brotando em mim e na minha esposa o desejo de conhecer a missão, esse carisma, né, que era tão apaixonado, né, nos nossos corações, algo nos envolvia, queria. Porque esse carisma, né, ele sempre, o Luiz sempre fazia questão de viver o que o Shalom vivia em Fortaleza, nós vivíamos aqui em Recife. As formações, a maneira de se viver, o estilo de oração, a espiritualidade. Então, assim, o Luiz, ele fazia questão de colocar em prática o que era dado em Fortaleza, a gente bebia também desse carisma aqui. E com o passar do tempo, eu comecei a fazer parte do núcleo desse grupo. E a Irmã Almeida, junto com a Helena Freitas, Eduardo, Soraya, nós rezamos, e o Senhor foi muito claro através de uma profecia que foi profetizada pela Helena Freitas, que dizia que o Senhor queria um local que seria um solo santo sagrado, onde o carisma seria experimentado por muitos jovens aqui em Recife. Então seria o primeiro local, e realmente depois de 1 ano e meio aproximadamente, tivemos essa casa, e essa casa foi chamada Casa de Maria. E nessa casa se vendia livros, cassetes, tudo que era vendido em Fortaleza. E também era uma lanchonete onde se via milkshakes, refrigerantes, sanduíches, com o mesmo estilo de Fortaleza. Então foi o primeiro local em Recife onde o carisma entrou e os jovens aqui puderam conhecer. Inclusive teve muitos irmãos tipo Janaíne Rubinho, teve a Adriana, que hoje está em Natal, que conheceram, né, o carisma através da Casa de Maria. Em 89 eu fiz meu vocacional e tive que ir para morar em Fortaleza. E a semente que já estava, né? Uma certa vez nós trouxemos Emi e convidamos Roberto e Cássia, Adriane Joca. Não, Joca não era casada ainda. Então foram alguns momentos que foi deixado o semente nos corações. Então quando nós fomos para Fortaleza, que nós voltamos para Recife, a Casa de Maria já não existia mais. Só que existia aquela semente que foi gerada em 86, 87, 88 até 89 em alguns corações. E quando nós voltamos, não existia Amigos do Shalom, e foi o nosso grande desafio, eu e minha esposa, para realmente trazer o Shalom para Recife. Não saberíamos como, né? Inclusive até Emi, quando passou por aqui, acho que em 89, ela disse: Valdo, Moisés sentiu inspiração para começar os Amigos do Shalom, aguarde, espere, porque o importante é tá no coração de vocês a vocação. Então realmente, quando foi em 90, nós voltamos em dezembro de 98, quando foi em 99, realmente começou os Amigos do Shalom, entrei em contato com o Carmadela e realmente nós começamos a se reunir. Aí começou outra história, que foi o apoio de Irmã Querubina e também Padre Bosco, que era muito amigo da família. E através de Irmã Querubina, Padre Bosco, eu e Soraya e mais alguns membros, nós começamos a se reunir no Colégio Veracruz, com o apoio total da Irmã Querubina. Nos colocamos à disposição, ela também. Então começou assim, viver aquilo que o carisma pedia, as orações, bebendo das formações. E com o passar do tempo, Carmadela entrou em contato comigo. Então quando foi em 2000, se eu não me engano, nós fizemos o primeiro encontro dos Amigos Shalom aqui em Recife, onde juntamos Petrolina, Garanhuns e fizemos esse encontro lá no Janga. E a partir daí, Carmadela nos orientou que era bom que nós estivéssemos vinculados a uma paróquia. Então a primeira paróquia que nós ficamos vinculados foi a paróquia do Morro da Conceição, com o padre Sérgio na época, enquanto o Padre Bosco estava estudando em Roma. E nesse período que nós estávamos na paróquia do Morro da Conceição, trabalhando, vinculado a uma paróquia, conforme a orientação do Carmadélio, sempre tínhamos contato com o Padre Bosco, e fomos também em busca do bispo para ele pedir autorização para
pedir a missão para Recife. Todas as portas se fecharam, não tivemos apoio de nenhum padre, de nenhum sacerdote na época. E até então era muito difícil, porque Padre Emílio César veio de Fortaleza para cá, para Recife, e foi sabatinado, né, pelo vigário, pelo bispo, e realmente ele fez algumas colocações e disse, não, eu tenho a minha bênção, vou colocar tudo nas mãos de João Bosco. Se o João Bosco, quando chegar, ele faz o pedido. Então nós ficamos rezando, entregando na mão de Deus, porque a paróquia onde Padre Bosco fosse assumir seria lá onde daria entrada à missão, né, aqui em Recife. E foi o que aconteceu. Quando o Padre Bosco voltou de Roma, que assumiu a paróquia de Boa Viagem em 2001, o que acontece? Nós nos transferimos para Boa Viagem. E nesse período também o Alexandre veio de Fortaleza orientando a questão do centro de formação. Então o centro de formação começou antes da missão. Então começamos o centro de formação, com cursos, finais de semana, FBs. E quando foi no início, no final de 2001, o Padre Bosco fez a carta solicitando a missão para Recife. E alguns meses depois, eu não tenho as datas aqui em mãos, aí veio a resposta para que realmente confirmando a missão. Então um detalhe bem curioso foi porque no dia que nós estávamos reunidos o núcleo dos amigos do Shalom na minha residência, eu, Soraya, Cristina, Fernanda e o Júnior, então a gente sabia que a resposta ia sair naquela noite. Os meninos ficaram tudo loucos, Valdo, corre para a paróquia. Então corri para a paróquia, o Padre Bosco estava atendendo. E o que é que acontece? Eu fiquei aguardando que seria a resposta pelo fax. Então fiquei assim horas e horas esperando esse fax. Quando o fax chegou, mas só que estava trancado, que o Padre Bosco estava aguardando. Então eu fiquei de 8 horas até 10h20 aproximadamente esperando ele terminar e abrir a porta da secretaria. E estava lá a resposta. Então assim, foi uma grande vibração, saí abraçando o Padre Bosco e aí gritando, Deus é fiel, Deus é fiel. Então eu voltei para minha residência, partilhei com os meninos a resposta, todo mundo ficou vibrando. Então isso foi uma grande alegria, porque depois de anos a gente viu a promessa de Deus se cumprir, né? Realmente assim, a fidelidade de Deus, onde o carisma oficialmente estava presente através da confirmação da missão. E agradecendo irmã Almeida, aquela no início, e Helena Freitas, o Luiz, e agora nesse momento a irmã Querubina e Padre Bosco, que como uma ponte para a igreja, realmente foi canal para que a missão desse continuidade para alcançar tantos jovens, tantas famílias aqui na cidade de Recife. Então assim, foi um preâmbulo assim, do que foi, como chegou aqui os 15 anos aqui na cidade de Recife. Boa noite, meu nome é Janaína, eu sou casada com o Rubinho, somos aqui da Missão de Recife. Quero partilhar com vocês um pouco de como foi a nossa experiência com o carisma aqui em Recife. Conheci o carisma há muitos anos, em 1989 mais ou menos. Não tinha ainda missão aqui em Recife, mas nós fomos participar de um grupo de oração, onde o nosso irmão Valdo, também na comunidade, participava, foi um dos formadores desse grupo. E lá eles bebiam do carisma Shalom. Lá também, pela inspiração divina, foi construída, começou a funcionar a Casa de Maria, que era aos moldes Shalom. Tudo lá era o carisma Shalom. A lanchonete para evangelizar os jovens, que depois que saíam dos grupos de oração, ia para lá. E também aqueles que passavam na rua e que iam lá também fazer uma refeição e ser evangelizados. Tinha também a livraria, onde eu pessoalmente tive a oportunidade, inúmeras vezes, de adquirir músicas do Shalom, na época fita cassete do Shalom, e o livro Luz para os Meus Passos ainda é datilografado. E era uma grande graça, porque desde aquele momento eu já me sentia atraída pelo carisma, que veio estar aqui muito antes da missão chegar, mas já existia no coração de muitos irmãos, e que graças a Deus, e a eles como instrumento de Deus, veio a chegar até mim. E assim, aí depois teve também, acabou a Casa de Maria, infelizmente, o tempo dela acabou, por assim dizer, mas o desejo de Deus que a missão, que o carisma Shalom estivesse em Recife, continuou. Com alguns irmãos que continuaram como os amigos do Shalom, se reunindo. Na época eu ainda fui a algumas reuniões lá no Morro da Conceição, onde rezávamos aos moldes Shalom, onde o carisma já estava muito presente, muito vivo aqui nessa cidade. E depois, qual foi minha alegria, né?
de que chegou aqui a missão em Recife. E hoje estamos, eu e meu esposo, dentro da comunidade, graças a Deus, vivendo aquilo que somos chamados a viver. Bendito seja Deus pela vida dos irmãos que se abriram e que hoje, ainda hoje, alguns que até saíram, mas que foram instrumentos de Deus, para que hoje o Shalom estivesse presente em Recife e alcançando muitos jovens, muitos corações, muitos homens e mulheres, crianças. Bendito seja Deus. Shalom para todos.